Você já parou para pensar que aquela estátua inofensiva em uma praça, igreja ou museu pode estar escondendo algo absolutamente macabro? À primeira vista, elas parecem apenas arte, fruto de um escultor inspirado, um tributo à história ou à fé. Mas e se eu te dissesse que por trás de muitos desses monumentos há coisas que jamais deveriam ter sido escondidas? Cadáveres selados por milênios, mensagens esquecidas no tempo, dentes humanos em imagens religiosas, câmaras secretas com fumaça saindo do nariz e até um coelho escondido dentro da orelha de uma figura histórica. Parece surreal, não é? Mas cada um desses casos é real, e alguns deles são de arrepiar até os mais céticos. Neste vídeo, você vai conhecer as descobertas mais bizarras e perturbadoras já feitas dentro de estátuas ao redor do mundo. Algumas foram acidentais, outras reveladas com tecnologia de ponta. E tem aquelas que, sinceramente, era melhor nunca terem sido descobertas. Mas antes da gente mergulhar nesse universo sombrio e fascinante, uma pergunta rápida. Você teria coragem de entrar numa estátua oca sem saber o que pode estar lá dentro? Se a sua resposta for sim, então aperte o cinto, porque o que vem a seguir pode te deixar com medo até da próxima estátua que encontrar no caminho. Caso 1. O sorriso que esconde dentes de verdade. Em uma pequena cidade no interior do México, uma antiga estátua de Cristo conhecida como o Senhor da Paciência foi enviada para restauração. Era uma peça do século XVI, esculpida com maestria e com uma expressão perturbadoramente realista. Algo nela incomodava. Não era apenas a pintura desgastada ou o olhar penetrante, era o sorriso. Um sorriso sutil, mas estranho, quase humano demais. Foi quando os restauradores decidiram fazer uma radiografia para verificar danos internos. E o que o raio-x revelou foi de arrepiar. O interior da boca da estátua escondia 8 dentes humanos reais, completos, com raiz e tudo. Como foram parar ali? Pesquisadores levantaram hipóteses. Talvez os dentes tenham sido doados como oferenda, um gesto de fé extrema, uma promessa ou penitência. No México é comum que fiéis ofereçam cabelo, roupas ou até pedaços de ossos de animais às imagens sagradas. Mas dentes humanos, isso ninguém esperava. E o mais bizarro, os dentes estavam perfeitamente encaixados na gengiva da estátua, como se a figura tivesse sido feita para mastigar. Até hoje, ninguém sabe exatamente de quem eram os dentes, nem por que foram colocados ali. Mas uma coisa é certa. Depois dessa descoberta, muita gente passou a olhar para o Senhor da Paciência com menos devoção e mais calafrios. Caso 2. O traseiro que escondia uma carta do século XVIII. Quando restauradores na Espanha começaram a trabalhar em uma estátua do século XVII chamada Cristo del Miseré, esperavam lidar com rachaduras, talvez cupins, mas definitivamente não estavam preparados para o que encontraram, no traseiro da estátua. Durante a restauração, ao levantar uma parte do manto esculpido, notaram um compartimento escondido. Um pequeno espaço retangular, bem ali, nas costas, ou melhor, no traseiro do Cristo. Curiosos, abriram cuidadosamente e dentro havia 2 cartas manuscritas, dobradas e amareladas pelo tempo. As cartas eram datadas de 1777, escritas por um capelão, chamado Joaquim Minguez. E o conteúdo? Era como uma cápsula do tempo, relatos sobre a vida cotidiana na Espanha da época, doenças que assolavam a vila, o reinado de Carlos III, e até informações sobre colheitas locais. Mas por que esconder isso ali? Alguns dizem que era uma forma de eternizar o momento histórico. Outros acreditam que foi um gesto simbólico de fé, selado dentro do corpo de Cristo como uma oferenda espiritual. Independente da motivação, uma coisa é certa: ninguém mais olha para aquela estátua do mesmo jeito. Afinal, quem poderia imaginar que ela escondia, literalmente, o passado nas entranhas? Caso 3. O Buda que brilhava por dentro. Em Bangkok, Tailândia, uma estátua de Buda de 3 metros estava sendo movida para um novo templo. Era o ano de 1955 e o transporte foi feito à moda antiga: cordas, força humana e muito cuidado. Ou quase isso. Durante o processo, uma das cordas arrebentou e a estátua caiu no chão. Um acidente caro? Sem dúvida. Mas o estrago revelou algo completamente inesperado. Uma fenda dourada apareceu na lateral da escultura. Curiosos, os monges e operários decidiram remover a camada externa com cuidado. E o que encontraram foi absolutamente impressionante.
uma estátua de ouro maciço escondida dentro da camada de argila. Sim, ela era apenas um disfarce. Pesquisadores concluíram que a cobertura havia sido feita no século XVIII, quando o reino da Tailândia corria risco de invasão por tropas birmanesas. Para evitar o roubo, os monges camuflaram o precioso Buda de ouro com argila, mas quando os invasores chegaram, os monges já estavam mortos, e o segredo morreu com eles por quase 200 anos. Hoje, essa relíquia sagrada está exposta como um símbolo de fé e resistência. Mas a lição permanece. Nem sempre a aparência de algo revela seu verdadeiro valor. Às vezes, é preciso uma queda para que o brilho venha à tona. Caso 4. O cadáver dentro da estátua. Esse talvez seja o caso mais perturbador da nossa lista. Em um museu na Holanda, uma antiga estátua de Buda chamava atenção por sua aparência pacífica e misteriosa. Vinda da China, com cerca de 1000 anos, a peça estava em exposição como qualquer outra, mas arqueólogos notaram algo estranho. A estátua parecia oca e pesada demais. Com permissão do museu, uma equipe médica realizou uma tomografia computadorizada no objeto. O resultado foi de gelar o sangue. Dentro da estátua havia um cadáver humano mumificado, perfeitamente encaixado na posição de lótus. Era o corpo de um mestre budista, envolto em seda e resina, selado no bronze por seus próprios discípulos. Mas a história fica ainda mais bizarra quando você descobre como ele chegou ali. O monge havia passado por um ritual de automumificação. Isso mesmo, ele escolheu esse destino. Por anos, seguiu uma dieta específica, bebendo chás venenosos para impedir a decomposição. Depois, foi enterrado vivo, com apenas um tubo de bambu para respirar e um sino na mão. Quando o sino parava de tocar, os monges sabiam que ele havia morrido e selavam o túmulo. Mais tarde, o corpo foi resgatado, mumificado e colocado dentro da estátua, como símbolo de iluminação eterna. Mas o que para eles era um ato sagrado, para quem vê hoje com olhos ocidentais, é quase uma cena de filme de terror. A pergunta é: será que há outras estátuas com monges escondidos por aí, esperando para serem descobertas? Caso 5. A cabeça que escondia a moeda proibida. Em um leilão de arte em Sydney, Austrália, uma escultura de madeira do século XI estava prestes a ser vendida. Representava a cabeça serena de um sábio budista conhecido como Lohan, símbolo de sabedoria e iluminação espiritual. Nada parecia fora do comum, até que especialistas decidiram examinar a base da estátua. Ao vasculhar o interior, encontraram um pedaço de pergaminho amarelado e amassado que à primeira vista parecia sem valor. Mas ao desdobrá-lo cuidadosamente, os restauradores perceberam que não era apenas papel velho. Era uma nota de dinheiro datada da dinastia Ming, com mais de 700 anos de história. A nota, embora frágil, estava surpreendentemente preservada. E o mais intrigante, ela trazia selos oficiais e uma ameaça nada sutil escrita em vermelho vivo. Quem falsificar esta nota será decapitado. A descoberta deixou os especialistas boquiabertos. A nota fazia parte da primeira onda de papel moeda da história da humanidade, criada durante um dos períodos mais prósperos da China. Por que alguém teria escondido isso dentro da estátua? A resposta mais aceita é que o objeto foi usado como símbolo de boa sorte ou proteção financeira, como se o sábio Lohan estivesse guardando não só sabedoria espiritual, mas também material. A estátua foi vendida por milhares de dólares. Mas cá entre nós, quem compra um artefato desses sabendo que a primeira mensagem que ele carrega é uma ameaça de decapitação? Então, o que tudo isso nos mostra? Que estátuas são muito mais do que mármore, bronze ou argila. Elas são símbolos, cofres, tumbas, cartas para o futuro. Talvez o que mais nos assuste nem sejam os objetos em si, mas a ideia de que por trás de cada olhar de pedra, de cada pose silenciosa, pode haver algo escondido, algo que alguém quis guardar, proteger ou até ocultar. E isso nos leva a uma última pergunta. Quantas outras estátuas no mundo escondem coisas que ainda não foram descobertas? Será que aquela imagem imponente na praça da sua cidade também guarda um segredo? Um relicário perdido? Um fragmento da história? Ou, quem sabe,
algo que nunca deveria ser encontrado. Agora, me conta aqui nos comentários, qual dessas descobertas te deixou mais intrigado ou arrepiado? Você acha que há algo ainda mais bizarro escondido por aí? Eu leio todos os comentários e respondo os mais curiosos. E se você curtiu esse mergulho nos mistérios ocultos do mundo das estátuas, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e, claro, compartilhe esse conteúdo com alguém que você sabe que vai adorar um bom mistério com uma pitada de loucura histórica. Ah, e se quiser continuar nesse clima de o que está escondido bem diante dos nossos olhos, clica agora mesmo no vídeo aqui do lado. Nos vemos lá. Um grande abraço e até o próximo mistério.